Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez o Senhor nos concede a graça de podermos, através desse vídeo, transmitir a palavra do Senhor Jesus, né? Como não temos estado na escola dominical fisicamente, né? Esses dias que estamos passando, mas através desse vídeo queremos levar mais uma das nossas lições do nosso trimestre, aonde estaremos esboçando neste dia para que a palavra do Senhor chegue ao seu lar, no meio da sua família, e que todos vocês possam desfrutar dessas ricas bênçãos de Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um dentro do seu lar. E na lição de hoje, nós temos um tema importante, que diz assim: relacionamentos do cristão, Deus e família. Nós vamos aprender um pouquinho da família, o relacionamento dela com Deus, assuntos interessantes de hoje. O texto que temos para ler hoje está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Você pode acompanhar conosco, lendo na sua Bíblia aí. Diz o seguinte: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, esse é o texto que nós vamos trazer o ensinamento da palavra do Senhor neste dia. E a verdade aplicada diz assim: é importante que o discípulo de Cristo saiba discernir as diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. Nós vamos, nesse dia, falar um pouquinho muito sobre pôr em prioridade os relacionamentos. No relacionamento, na família. Né, para com Deus. Nesta lição nós vamos aprender três coisas interessantes. É saber aplicar, mostrar e enfatizar as relevâncias de um relacionamento para com Deus e família. Então, em todo o estudo, nós estaremos abordando isso, aplicando, mostrando e enfatizando esse relacionamento. Na lição, no esboço da lição, são três títulos a ser apresentados. Primeiro é diferentes níveis de relacionamento. Segundo, o cristão e sua família. E o terceiro, nosso relacionamento com Deus. Né? Nosso relacionamento com Deus. Para o primeiro tópico, nós vamos falar um pouquinho diferentes níveis de relacionamento. Né? Tem tantos níveis de relacionamento, tantas ocasiões, você se relaciona com tantas pessoas, né? Você se relaciona dentro da sua família, se relaciona com seus amigos, se relaciona com vizinhos, se relaciona no seu trabalho, né? Lá nas suas atividades esportivas, e também relacionamento com seus irmãos na igreja, né? E relacionamento também com sua família. Então, dentre isso, nós vamos desenvolver algumas coisas interessantes. Mas partindo do princípio de Cristo, que nos dá um exemplo maravilhoso, né? A família de Jesus. Pouco a gente ouviu falar, ou tenha dentro da Bíblia escrito, que falam muito, ou na verdade fala pouco da infância de Jesus, né? Como que ele foi criado, a adolescência de Jesus, o comportamento dele, como que seria? A gente tem aquela curiosidade assim, será que Jesus era uma criança como eu fui criança, como você foi criança, como a gente olha e vê as outras crianças por aí brincando, como que ele cresceu, como que foi isso, né? Nós temos essa curiosidade de saber, mas olhando para os textos da Bíblia, nós vamos ver que tem três coisas que foram bem importantes, que marca como que Jesus foi educado, como Jesus cresceu dentro do relacionamento familiar, né? Primeira coisa é o seguinte, a Bíblia diz o seguinte: o relacionamento de Jesus com Maria e José, ele partiu do princípio seguinte:
É preciso enfatizar e o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Aonde? Na circuncisão, na apresentação no Senhor no templo. Tem uma coisa muito marcante. Jesus, depois que nasceu, os seus pais foram, apresentar o Senhor no templo. Apresentaram o Senhor no templo. Olha que coisa, que exemplo maravilhoso de educação cristã que Maria e José nos traz. Esse cuidado de apresentar o filho ao Senhor. Por isso que eu sempre digo o seguinte: nós criamos os nossos filhos para ser vencedor neste mundo. Não criamos para nós. A Bíblia diz que eles são herança do Senhor. Então nós devemos cuidar daquilo que é de herança, daquilo que é do Senhor. Não são nós. Nós estamos criando para o Senhor. E nós devemos orar sempre para nossos filhos, abençoar e dizer: Senhor, o meu filho é uma bênção. O meu filho é do Senhor. Eu te apresento ele, Senhor, foi apresentado a ti. Então, isso nos traz um exemplo maravilhoso. Outra coisa, era de costume, nós observamos na Bíblia que sempre na Páscoa, José saía da cidade de Nazaré, e ia para Jerusalém, onde se oferecia o sacrifício pelos pecados, toda a família ia. É tanto que a Bíblia diz que uma das vezes eles levaram Jesus, toda a família foi, e quando eles retornaram, no meio da viagem, procuraram por Jesus, o que parece que era tão comum, que Jesus estava no meio ali de toda a sua família. Você observa que ele era uma criança comum, gostava também de estar no meio da sua família, E adolescente assim, a gente procura um adolescente, cadê? Não, tá ali. Onde está? Tá lá. Ô filho, vem cá. Poxa, você estava aqui agora. Onde você... Então, Jesus percebe que Jesus, o que parece que ele gostava de se relacionar com as pessoas, Desde pequeno. Desde pequeno, é tanto que percebeu, mas cadê Jesus? Não estava aqui. A Bíblia diz que José e Maria procuraram entre os seus familiares e não acharam. Então, percebe que ele gostava de se relacionar com a família. E voltaram para Jerusalém. E quando encontraram Jesus, Jesus estava no meio dos doutores, falando da lei. E os doutores ficaram abismados com tanta sabedoria desta criança. Por quê? Olha, criança, ela aprende aquilo que a gente ensina. Ninguém nasce sabendo de nada, sabendo de alguma coisa. A gente aprende com os outros, A criança aprende com o pai, com a mãe. São os primeiros educadores deles. São quem vai começar a ensinar os primeiros passos. Os exemplos dentro de casa, Isso é fundamental. Na verdade, o exemplo de casa. O filho olha a criança, o filho olha o pai e quer ser parecido com o pai. Verdade. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, talvez a sua filha um dia imitou você. Talvez o seu filho um dia imitou você. Alguém talvez tenha feito a pergunta assim: filho, quando você crescer, o que você quer ser? Ele vai dizer assim: eu quero ser igual a mamãe, igual ao papai. Por quê? Você é um herói, pai, para ele. Mamãe, você é uma heroína para ele, para ela. Então eles querem parecer. Jesus estava onde? No meio dos doutores, Cuidando das coisas celestiais do Pai Eterno. Outro exemplo que nos dá a entender sobre o relacionamento de Jesus com sua família. Olha, a Bíblia diz o seguinte, em Mateus capítulo 13, versículo 55, uma certa vez, alguém fez uma pergunta, quando viu Jesus realizar milagres, falar das parábolas com eloquência, alguém disse assim: não é este o filho do carpinteiro? Olha, essa pergunta, ela soa muito forte, porque identifica o pai pela sua profissão. Pela sua profissão. Alguém poderia ter esquecido o nome
né, de José, mas da profissão dele, não. Ah, eu não sei qual é o nome daquele moço ali, mas o mecânico ali da esquina, sabe? Então você pode constatar que ele é um bom mecânico, eu esqueci o nome, mas vá lá. Então identificava pela profissão. O que quer dizer o seguinte, que Jesus, o que parecia, que ele seguia os passos do pai, ele sabia a profissão do pai. Ele foi ensinado. Ser carpinteiro, né? É. Então, o que é isso? Importante. É muito importante essa história, né? Então, nós pegamos esses pontos que são fundamentais a respeito de Jesus com o relacionamento dele e sua família, José e Maria. A Bíblia diz assim, ó, a lição de hoje é o seguinte, ó, um verdadeiro exemplo para os pais nos dias de hoje. Ensinar o filho, né? Ensinar o filho a profissão, ensinar o filho, a filha, a cuidar do lar, da casa. Eu, às vezes, fico chocado quando uma mãe não ensina a filha, não ensina o filho ou o pai a fazer nada em casa. Eu conheço exemplos de famílias que a mãe mais rala para arrumar toda a casa. Sabe onde está a filha? Deitada no quarto. Sabe onde está o filho? Jogando no computador. O pai trabalhando e a mãe trabalhando dando duro. E os adolescentes, jovens, estão sem fazer nada, não aprender nada. Casa, não sabe fritar um ovo. Nem um miojo sabe fazer. Por quê? Mamãe não ensinou, papai não ensinou. O que observamos aqui, Maria e José, né, ensinaram Jesus. Posso só fazer uma pausazinha? Aproveitando esse contexto aqui, de que Jesus seguiu os exemplos ali de seu pai, e a filha hoje quer seguir o exemplo da mãe, o filho do pai, e isso aqui que o Azel falou, de assim, a mãe não passar, não ensinar, ou não permitir que o filho, ou não se importar para que a filha faça alguma coisa. Muitas vezes nós fazemos assim, não, vou ter que falar 2, 3 vezes, então para eu não me irritar é melhor não falar. E aí o filho, a filha sabendo disso, vai sempre se mostrar indisposto para esse serviço, né? E vai crescer sem fazer nenhuma atividade. E outra coisa importante que eu quero te dizer é que essa filha, quando casar, vai aprender de um jeito ou de outro e vai um dia fazer um bolo pro esposo dela. O filho seu vai fazer alguma coisa lá para sua nora, né? E aí você vai dizer, quando eu estava aqui em casa, você não fazia nada disso. E aí vai começar a ter aquele ciúme ali entre filho, nora, sogra, enfim. Por quê? Você vai achar, eu criei a vida toda e não absorvia nada disso. Meu filho, minha filha nunca fez nada dentro de casa, está fazendo isso fora. Então ensine, treine seu filho para que você curta, usufrua da felicidade que ele está tendo lá, e você vai ficar com aquela com aquela sensação de missão cumprida. Olha só, valeu a pena eu ter ensinado nesse caminho que ele, meu filho, ela vai seguir. Interessante. Vamos para o top 2. Diz o seguinte: o cristão e sua família, né? É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade em que vivemos. Nem sempre estão em harmonia com o plano original, ou tão harmoniosa com o plano original. E é o que desejo, é o que desejamos, é o que Deus deseja. Eu resumo isso aqui do seguinte, nem tudo é um mar de rosas. Família, elas não são iguais. Não são iguais, né? Eu sempre trato e mostro, em alguns momentos que a gente tem oportunidade de falar, que cada família ela tem uma cultura, né? Ela tem uma cultura. Quando você é solteiro e conhece uma moça, ou vice-versa, vocês casam, vocês vão formar uma família
que ela leva alguma cultura do pai, da mãe, e ali vocês formam uma outra família, uma outra cultura, né? É mais ou menos assim, ó. Costumes e hábitos são diferentes, mas tem uma coisa, tudo essas coisas devem estar inserido dentro de um padrão ético, moral e cristão. É isso que vem fazer a diferença. A diferença. Nós devemos ter uma coerência e dar importância para alguns detalhes dentro da família. Dentro da família. Se você do começo de sua família, né, o filho nasceu, desde pequeno você não ensinar ele a orar, ele não vai orar. Se não começar ele a ouvir a palavra, ele não vai querer se importar em ouvir a palavra. Tudo é o começo. Não queira você agora, com seu filho adolescente, rapaz, queira que ele vá para a igreja, se do começo você não ia e não levava ele. É difícil. Você tem que tratar diferente agora. Da mesma coisa a filha, né? Eu sei que tem muitos pais que hoje penam por isso, né? Padecem por isso. Meu filho não quer mais acompanhar para a igreja. Mas por quê? Qual foi o problema que aconteceu? Olha um pouquinho lá do passado. Sabe por quê? Às vezes, essa conduta e harmonia dentro do lar não se observa. Filho, não dá trabalho para estar na igreja, não. Esses dias nós fizemos um questionamento na escola bíblica dominical, né, amor? Nós perguntamos para as crianças: quem de vocês gostam de participar da escola dominical? Todas as crianças levantaram a mão e disseram assim: eu. E eu perguntei para uma delas: e por que você não veio ontem? No domingo passado? Eu senti sua falta. Elas disseram assim: porque meu papai não trouxe. Porque minha mãe dormiu até tarde. Meu pai não me acordou. Ninguém me quis trazer. Você observa que ela tem um desejo, ela gosta de estar na escola bíblica dominical. O problema são os pais que não gostam de estar na escola e de não levar os seus filhos. Olha, vale a pena o esforço, vale a pena a importância e o dever de pai, mãe, como cristãos, educar os seus filhos na palavra do Senhor. Você pensa que era fácil para José e Maria levar Jesus e os outros filhos tudo para Jerusalém e levar um cordeiro para ser sacrificado? Você pensa que era fácil? Quantos dias não levava para chegar em Jerusalém, voltava para Jerusalém, se acomodar, dormir aonde? Não era fácil, não era fácil. E nós temos tantas facilidades hoje para levar nossos filhos na igreja, na escola dominical, na presença do Senhor. Né? Um conforto. Um banco para sentar, um ambiente coberto. Pois é, né? E não tem esse tempo. Mas vamos aqui, ó, algumas coisas interessantes. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa. Olha, falar sobre o governo, né? Essa questão de domínio, de cuidado. Uma certa vez eu perguntei para os pais, de determinada família: mas cadê o seu filho fulano de tal? Ah, pastor, ele não veio, eu não trouxe ele para a igreja. Por quê? Ah, porque eu olhei assim o tempo e parecia que ia chover. E ele pode ficar gripado, por isso ficou em casa. Aí passou outro domingo, perguntei: cadê o seu filho? Ah, pastor, eu não trouxe não, porque ele faz muito barulho. Ele não para quieto na igreja. Irmão, criança é criança, você tem que ser coerente e entender. Criança é criança. Não podemos, tem que ter um cuidado sim. Mas é melhor ter uma criança dentro da igreja, mesmo dando todo esse trabalho, do que ele fora da igreja. Porque dentro da igreja, o pouco ele está ali, mas no momento ele vai entender, ele vai gostar de ir para a igreja. Agora ele não indo, pergunte ele agora, já adolescente, rapaz, se ele gosta de ir para a igreja. Ele não começou indo, como é que agora queira que ele vá?
não aprendeu lá atrás, como é que agora quer que aprenda? Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Por isso essa importância e essa relevância de levarmos nossos filhos na presença de Deus. É preciso que nós refletimos um pouquinho sobre este convívio dentro de casa até chegarmos na igreja. Agora vamos falar um pouquinho sobre quando a família não se converte. Por que nós temos essa dificuldade de muitas das vezes, algumas famílias, da família não se converter? O que está por trás de tudo isso? E nós deparamos com algumas situações que a melhor coisa a ser feita e está sendo observada é o testemunho. Olha só uma coisa, o testemunho perante seus familiares por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio das diversas ocasiões. O nosso testemunho é muito forte, muito forte. Se alguém perguntasse assim para os filhos, perguntasse como é o papai em casa, como é a mamãe em casa, o que poderia dizer, o que poderia falar? Então isso é muito forte, esse convívio, essa conduta de testemunhos de nossa vida. Amém. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, que fala exercer piedade para com a sua própria família. Como assim exercer piedade com a própria família? Sabe, às vezes eu observo assim, as pessoas ajudam outros, mas não ajudam a si próprios ali dentro da própria família. Eu vou ajudar a carregar, por exemplo, você está ali no ônibus ou na rua, você ajuda as pessoas a segurarem a sacola, é cordial com as pessoas, mas dentro de casa você não fala muito obrigado para ninguém, acha que não fez mais que obrigação e você acaba não exercendo piedade dentro do seu próprio lar. É com grosseria, não sabe falar com o tom corretamente e ali acaba não deixando o seu lar com harmonia. Nós estamos falando aqui da coerência que, traduzindo, harmonia, nós precisamos estar em harmonia uns com os outros, com a nossa família, agora, para a gente encerrar aqui o último tópico do 2, vamos falar aqui do 3, um pouquinho sobre o casamento, instituição divina para a vida na terra, que diz assim: o casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Olha só, portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo. Assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nessa terra e no mundo vindouro. O casamento não é mais honroso do que o celibato, do que você estar solteiro. Muitas pessoas dizem assim: eu vou me casar para ser feliz. Eu vou casar porque eu preciso sair da minha casa, porque ali eu não estou me sentindo bem. Ou eu preciso de fazer isso, porque estar solteiro não vai ser bom, eu vou me sentir só. Não tenha um peso sobre isso de você achar que tem que constituir uma família por isso, sem amar, sem sentido próprio de dentro do seu coração, sendo que o Cristo Jesus é que tem que ser o centro de nossas vidas. Se ele não for o centro de nossas vidas, não adianta você estar solteiro, casado, constituir família, que você não vai encontrar felicidade. Porque se você tiver Cristo como centro, as demais coisas, elas vêm acontecendo. Ou por que o Senhor instituiu a família, o casamento? Porque o Senhor tinha ali um plano de Deus na terra para com a família. Mas se você não consegue estar solteiro, o Senhor vai preferir que você ali, na Bíblia mesmo fala, Paulo fala sobre isso, que é melhor que você se case. Porque o Senhor não quer que você vive em pecado.
tá? Mas não que seja uma obrigação. Se você está bem assim como você está, continue desde que o Senhor seja o centro de sua vida, tá? No último tópico, nós passando aqui para o 3, que vai falar do nosso relacionamento com Deus, tendo como referencial a palavra de Deus, que foi o que eu disse agora, né? O Senhor sendo o centro de nossas vidas. O modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra, né? Então, as pessoas, elas são atraídas a Cristo ao verem as famílias cristãs vivendo amorosa e harmoniosamente e sendo tementes a Deus. Que tipo de exemplo eu, como família cristã, estou dando para as pessoas próximas a mim? As pessoas que me rodeiam, que me cercam, que têm conhecimento de mim. Aliás, hoje em dia, né, as pessoas acabam conhecendo pessoas que estão distantes, pessoas que você tem uma admiração, que mesmo que não tenha essa proximidade, por conta das redes sociais. Então, o que você tem passado de exemplo na sua família, na sua casa, e como família, o que você tem atraído no meio da sua vizinhança? O que eles pensam de você? O que eles têm visto de você como uma família cristã? As pessoas têm escutado bons exemplos ou não? As pessoas têm escutado você gritar com seus filhos, xingar os seus filhos, falar palavrões ou até mesmo usar palavras que sem querer você amaldiçoa os seus filhos? Seu relacionamento, seu o casamento, seu relacionamento, né? O seu cônjuge. Olha, a gente falando do cônjuge, isso é muito delicado. Um certo pastor, ele estava ali palestrando para casais, e ali o rapaz, o moço, ele chorava ali constantemente. O pastor achou aquele estranho. No final da palestra, ele chamou aquele moço para conversar, aquele casal, e aquele moço desabafou ali com o pastor e falou: olha, pastor, a minha vida toda que eu me relaciono com a minha esposa, ela me fala palavras duras, palavras pesadas, palavras difíceis de aceitar. Ela me amaldiçoa, ela diz palavras que me rebaixa, que não me faz sentir crescer dentro de mim, palavras positivas. Que tipo de comportamento que você está tendo dentro da sua casa? Qual é o comportamento que você está tendo, que os seus filhos possam copiar de você, que os seus familiares, a sua vizinhança, as pessoas que cercam você pode acolher isso de você, né? Nós precisamos atentar para isso. Cuidado com as palavras que você diz na sua casa. A Bíblia diz que a nossa boca, ela tanto pode falar palavras que amaldiçoam e que abençoem. Profetize bênçãos dentro da sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge, e o Senhor vai prosperar o seu lar, né? A Bíblia diz o seguinte, que nós somos uma carta lida e relida, ou seja, por dentro e por fora, e que nós estamos no meio de uma grande nuvem de testemunhos. Então tem muita gente de olho em você, saber o que você faz ou o que você deixa de fazer. Então, o nosso exemplo como cristão é de grande importância para os nossos relacionamentos com a nossa família, com o nosso vizinho, né? E para com Deus também. E com nossos irmãos na igreja. Não sejamos crentes somente dentro da igreja. Temos que ser crentes em todos os lugares e, como a Bíblia diz, em toda a vossa maneira de viver. Isso. Motive famílias a serem famílias unidas. Isso é possível e é gracioso, né? Eu quero participar aqui com vocês. Fala assim, ó: nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo. Ou seja, qual é a prioridade aqui do laço terreno entre Deus e família?
Até foi falado aqui pelo meu esposo, muitas vezes nós colocamos tanto empecilho, obstáculos para nós não estarmos na vontade do Senhor, no centro da vontade do Senhor, na igreja, ali presentes, fazendo o que o Senhor tem nos chamado. Por quê? Eu tenho que dar atenção para isso, eu estou estudando demais, eu não posso. Você não consegue selecionar um dia na semana, a cada 15 dias para estar ali? Poxa, e se o teu filho, que os filhos são heranças de Deus para nós, for um peso para que você esteja na presença do Senhor, na vontade do Senhor, o Senhor vai se agradar disso? Olha, eu estava dando uma aula esses dias lá na minha igreja e eu falava exatamente sobre isso. Um dia o Senhor vai nos chamar e nos fazer prestarmos conta de tudo que o Senhor disponibilizou em nosso cuidado. E o Senhor um dia se perguntar para você: o que você tem feito com os filhos que eu tenho dado a você como herança? Senhor, eu não tive muita paciência não, cada um levava a sua vida do jeito que queria. Será que você não poderia se esforçar um pouco mais para que os seus filhos hoje estivessem numa conduta correta, na presença do Senhor, sendo bons filhos? Né? Isso que nós precisamos fazer, essa reflexão em nós, o que eu poderia fazer e não estou fazendo. Para finalizar aqui, eu vou ler aqui um resumo para fechar do que eu tenho falado, que fala assim, é preciso estabelecer prioridades em nossos relacionamentos, tendo sempre como referencial o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus, né? Eu vou te fazer aquela pergunta: qual é então a prioridade na sua família? É o Senhor. E depois? O que vem? Você sabe, eu ouço as pessoas falarem e isso me deixa triste. Quando fala assim, eu estou fazendo a vontade do Senhor, família não vem junto comigo, o esposo vai sozinho, não se importa se a esposa gostaria de estar ali ou não, se as crianças ali acaba sendo difícil para ela arrumar tudo, colocar em ordem para poder estar, eu indo é o que importa. Qual é a sua prioridade? Primeiro vem o Senhor em nossas vidas e depois a sua família, né? Então nós vemos aqui na Bíblia que fala, né? Se nós não conduzirmos a nossa casa, se nós não soubermos fazer isso, cuidar do que é nosso, da nossa família, como é que nós podemos cuidar de alguma coisa de Deus? Então a prioridade é a nossa casa. Se esforce um pouquinho, ajude ali na sua casa, um ajudando o outro, para que todos nós estejamos ali na presença do Senhor. A prioridade também que seja harmonia na sua casa. Eu quero tocar nesse assunto, antes de encerrar, que muitas vezes nós suscitamos iras na nossa casa a troco de nada. Eu não sei se vocês são desse tempo, mas quando nós quebrávamos qualquer objeto em casa, nós crianças, adolescentes, fizéssemos alguma coisa, e se nós, por exemplo, estamos lavando a louça e quebrasse um copo, parece que era automático, um sinônimo de nós levarmos uma surra, de apanharmos. E hoje não é diferente, nós reclamamos, né? Acaba gritando com o filho, brigando por aquele objeto que foi destruído, e a gente esquece do principal. Meu filho, você se machucou? Poxa, olha, tenha mais cuidado com isso aqui é sensível, então isso pode te machucar, isso quebra fácil. Então, isso entra na questão da prioridade que eu acabei de falar. Qual é a prioridade? É a família? Eu estou colocando objetos como prioridade? Hoje é um dia de nós refletirmos em meio a todo o caos familiar. Qual é a prioridade no meu lar? Sabe? Muitas pessoas têm colocado também como prioridades os seus filhos e deixando o cônjuge. Você tem que cuidar sim dos seus filhos, educar, que são a família, mas cuide do seu cônjuge. Nós sempre falamos, né, querido, que os filhos, depois eles crescem, nós falamos na aula passada que nós criamos eles para o mundo mesmo, para enfrentar a vida lá fora, e depois que eles saem vai ficar quem? Só os dois.
só os dois novamente. E se você não construiu esse vínculo, imagina como vai ficar na hora que é para você ter mais esses momentos junto com o seu cônjuge. Acaba sendo aquela coisa meio que tentando refazer aquilo que poderia ser construído desde o início. Deixa eu só fazer uma pausazinha sobre essa coerência que é interessante que você falou. Eu aproveito para dar um recadinho para os esposos. Os homens muitas das vezes não têm muita paciência. É muito rápido a gente pôr um terno, tomar um banho, pôr um terno e tá pronto e já irmos para a igreja. Rapidinho, não é? Não é verdade? A mulher demora muito mais porque tem muitos acessórios, tem muita coisa para ser feita, né? Então, meu queridão, seja mais coerente, dá um tempinho mais para ela, embora que chegue uns 10 minutinhos atrasado, mas não deixe a sua família para trás, não. Vá com ela, porque tem muitos filhos que não foi por falta de coerência, por falta de, às vezes, de um pouco mais de tempo que você possa dar para sua filha, né? Terminar de se arrumar, né? Pentear, aquela coisa toda. Já começa desde cedo, dizer assim, olha, está chegando a hora de ir para a igreja, está na presença do Senhor, né, amor? Vamos. Até porque o culto não começa lá na igreja. O culto começa na nossa casa. Não saia ali naquele momento conturbado, um gritando com o outro, um chateado, para poder ir para a casa do Senhor. Não. Se você ser coerente, né, que nós estamos falando aqui, andar em harmonia, o culto vai começar ali na sua casa e vai estender ali na casa do Senhor. Deixa eu só falar uma coisa aqui, querida, completando aqui, ó. O escritor Jimmy Campion, o pastor, ele falou uma coisa que é interessante, o seguinte, ó. O modo como nós relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Então, faça um culto na igreja, começando de casa, mas já de maneira abençoada. As pessoas chegam na igreja com raiva, né? Já chegam de mal-humorada. E qual culto você vai apresentar diante de Deus? Então, para um pouquinho, meu amado, dá um tempinho para ela, né? Ajude ela a pentear o cabelo, né? Ou calça o sapato, faça alguma coisa que possa ajudar. Ofereça ajuda, né? Exatamente. Tá bom? Então, é isso aí que eu quero deixar um recadinho. Pode continuar, querida. Já? Muito bem. Nós queremos fazer a conclusão. E a conclusão é o seguinte. A nossa vida é uma vida sempre cheia de compromissos, né? Todo mundo tem vários compromissos. Mas o escritor da revista nos dá alguns compromissos para que nós possamos honrar. Seria o seguinte, ó. Como discípulo de Cristo que somos, como cidadão do céu, nós devemos ter uma vida comprometida da seguinte forma. Devemos ter sujeição, né, às lideranças, amor, entrega ao reino de Deus, cuidado. Devemos promover o sustento do nosso lar. Devemos ter respeito, sacrifício, obediência, honra e instrução. Então, essas características dentro de um relacionamento familiar e de um relacionamento para com Deus é de suma importância. Leve para consigo tudo isso. Nós fazemos uma conclusão pedindo que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a priorizarmos os relacionamentos para com Deus e refletimos isso em nossos relacionamentos também familiares por intermédio de nossa conduta cristã como testemunho e constantemente buscarmos e promovermos um ambiente saudável, harmonioso para a glória de Deus. Faça do seu lar um ambiente agradável, um ambiente de harmonia, né? Como a minha esposa falou aqui, vamos parar de xingar, de falar palavrão. Nossos filhos estão ouvindo isso, eles estão pequenininhos, eles estão ouvindo, eles sabem, mas na frente, qual o testemunho que eles vão ter do papai e da mamãe?
Então, que o Senhor venha achar guarida nos corações de cada um de vocês, que venha promover o reino de Deus no seu lar, na sua família. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer a sua luz sobre você hoje e sempre. Com isso finalizamos a nossa participação, nosso tema da nossa escola bíblica dominical. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém? Não esqueça de inscrever em nosso canal no YouTube. E se Deus tem falado contigo, para que este vídeo se promova e chegue a outras pessoas para o reino de Deus, né? Deixa o joinha, que Deus te abençoe hoje e sempre. E compartilhe com mais outras pessoas também. Se tiver alguma pergunta a ser feita também dentro do nosso tema, nos coloque lá, né? Manda, escreva lá algo da parte do Senhor que você queira saber. Se quiser se identificar também, se não, da mesma forma. O importante é que o reino de Deus alcance você e muito mais pessoas que por aí precisam da palavra de Deus. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje e sempre.